Bom dia, meus irmãos. Hoje eu quero pedir a vocês que tenham um pouquinho de paciência para ouvir a leitura que eu vou fazer, porque ela é um tanto extensa, mas como ela traz um ensinamento muito profundo, eu entendo como nos ajudando nos dias de hoje, nos revelando mais da doutrina espírita, né, mais daquilo que Kardec nos trouxe através de um livro chamado Libertação Espiritual, de Edgar Arumon. E essa leitura, ela vem nos trazer muitos esclarecimentos. Por isso eu gostaria que vocês me perdoassem, tá? Por ser mais uma leitura do que uma explicação. Mas ela por si só já traz toda a explicação necessária. Então, como eu disse, ela vem nos trazer libertação espiritual, né? E ela diz assim: o Espiritismo tem pouco mais de um século de codificação. Até aqui, tem vencido galhardamente todas as dificuldades do caminho, mas não somente por causa dos homens. Aliás, muitas vezes apesar deles, como sentenciou Kardec. Agora a situação é delicada, porque o vulto tomado pelo movimento doutrinário é considerável e exige providências de toda a ordem, visando sua preservação, porque as deturpações, as contrafações estão também crescendo de vulto, e há inúmeros interessados, mormente a potência das trevas, em que essa expansão se amorteça, e se desvie dos verdadeiros rumos perdendo a força. O Espiritismo é doutrina evolucionista, assume aspectos diferentes e apresenta diariamente problemas novos que devem ser encarados com objetividade em benefício da contínua e promissora marcha ascensional. Nos primeiros tempos da codificação, o problema maior era torná-lo compreendido e aceito pelos homens, vencendo a terrível barreira representada pelos preconceitos e interesses sociais e religiosos da época. Assim como os apóstolos dos primeiros tempos enfrentaram as perseguições, os pioneiros de hoje, na revivescência do antigo cristianismo, há uns 100 anos atrás, viram-se molestados pelo desprezo público, pela incompreensão, pelo fanatismo dogmático das religiões dominantes e apontados como loucos e feiticeiros. E as próprias obras da codificação foram queimadas em praça pública com as solenidades de um ato de fé inquisitorial da Idade Média. Mas como tudo evolui, desfrutamos hoje de uma situação bem diferente, asseguradora de liberdade de pensamento e de crença. Por isso as casas espíritas abrem suas portas por toda parte, em nosso país pelo menos, funcionam livremente e em todas as camadas sociais a doutrina vai penetrando facilmente, confortando os necessitados, esclarecendo as mentes e merecendo respeito e confiança. E os seus próprios e mais ferrenhos adversários nas fileiras dogmáticas já se voltam para seu estudo e sua prática discretamente, auferindo os benefícios que a doutrina oferece ao povo em geral, sem discriminações. Hoje não se trata mais de vencer hostilidades ou limitações de liberdade, mas de imprimir ao movimento o ritmo e o caráter que deve ter para alcançar o mais depressa possível um ponto expressivo de compreensão e de vivência, porque a hora chegou em que os sofrimentos da humanidade e a própria evolução dos conhecimentos gerais exigem portas largas, bem abertas e acolhedoras para agasalhar, socorrer e esclarecer. E momentos chegarão em breve em que o pânico se estabelecerá em muitas partes do mundo, por força dos fatos iníquos dos homens desorientados, e as casas espíritas já entraram no rol dos redutos de eleição para atendimento das necessidades gerais do povo sofredor. Para melhor aparelhar essas casas, ao ponto que baste para que fiquem à altura da grande tarefa que deverão desempenhar, é necessário, porém, enfrentar desde já, com objetividade e visão de futuro, uma série de problemas, como, entre outros, os seguintes: a capacidade intelectual e doutrinária dos dirigentes,
Instrução doutrinária acessível e autêntica. Obrigatoriedade da reforma íntima para dirigentes, trabalhadores e frequentadores em geral. Nessa obrigatoriedade não vai nenhuma intenção de dominação, mas de melhoria geral do ambiente para maior cobertura do plano espiritual superior. Atendimento de necessidades materiais e espirituais, não como um fim, mas como um auxílio caridoso. Melhoria do conhecimento e da prática mediúnica, pois que ainda é muito precário o valor da utilização das faculdades. Assistência espiritual de defesa contra influências maléficas por processos mais atualizados e eficientes, porque o número de médiuns já está sendo ultrapassado pelo aumento sempre crescente das perturbações. Afastamento de métodos de trabalho não pertencentes à doutrina, mas a correntes paralelas. Orientação de crianças e jovens por processos adequados. Dentro do movimento espírita, a partir de 1950, a instrução e as práticas sofreram alterações e atualizações, e vêm sendo feitas de forma mais adequada através de escolas, cursos especializados e outras modalidades, reservando-se tempo mais longo para práticas mais úteis e produtivas e fugindo das anteriores, de evidente repetição rotineira, substituindo-as por palestras didáticas e aulas acessíveis a todas as mentalidades, e dos quais os ouvintes podem tirar conclusões e efeitos de caráter imediato e benéfico para a sua vida e conduta religiosa. Em todas as atividades doutrinárias, é indispensável dar à reforma íntima a predominância que deve ter em todos os casos individuais e coletivos, para que haja aproveitamento doutrinário para todos. Já está generalizado o conhecimento de que os espíritos são partículas divinas, emanadas de Deus, dotadas de inteligência, razão, livre-arbítrio e do direito de se organizarem individualmente. Para essa organização, adquirem forma física tangível e no correr do tempo constituem a personalidade imortal evolutiva que por fim passa a sobrepor-se, superando as inferioridades pelas experiências que acumulou na evolução, expandindo-se na unidade universal pelo desenvolvimento de sentimentos divinizados no seio infinito de Deus. Enquanto que a organização física é perecível e mutável, sofrendo transformações no campo material, o espírito é eterno e imortal, sujeito unicamente a transformações de ordem moral, visto que é emanação direta de Deus, emergindo na matéria para subir novamente a Ele, através de experiências evolutivas inúmeras que são a razão de ser da própria evolução. Pois essas transformações do campo moral é que se consegue obter com a reforma íntima, que se torna, portanto, o problema número 1 do Espiritismo, o mais difícil sine qua non, porque a massa dos crentes ou encarassem essa imperatividade como uma simples teoria, igual às outras, como uma necessidade remota, não urgente, o inadiável e indispensável desta reencarnação, devido à iminência do selecionamento espiritual que se aguarda para breves dias futuros. Quem não se decide com toda a alma a este esforço psíquico, retarda a sua evolução, e após o desencarne habitará regiões inferiorizadas do umbral, mesmo que seja frequentador habitual de casas espíritas. Esta reforma, por mais árdua e difícil que seja, e realmente o é, deve ser, portanto, a preocupação dominante dos espíritas bem orientados, porque além da parte pessoal de uns e outros, reflete-se no interesse de todos e da própria doutrina. Realmente, se esta não transformar o homem velho em novo, se não conseguir reformar moralmente o mundo, não terá atingido, por culpa do homem, da sua ignorância, displicência ou irresponsabilidade, suas elevadas finalidades planetárias.
Kardec disse que o Espiritismo vencerá com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Porém, já disseram também outros que o Espiritismo é a última esperança do alto para a redenção da humanidade. Devemos considerar as duas afirmativas como valiosas, porque o Espiritismo, como doutrina, realmente não depende de outra coisa que não dos próprios adeptos e existirá por si mesmo, porque é um conjunto de verdades pré-existentes. Porém, tendo em vista a redenção do mundo, que é a tarefa nesse ciclo em vias de encerramento, o que se torna importante é que ela, a doutrina, consiga realizar a evangelização e o esclarecimento verdadeiro dos adeptos, coisa que poderá ou não suceder, ou suceder em menor ou maior parte, dependendo da vontade dos homens. Mas também está dito pelo próprio codificador que o Espiritismo será o que dele fizerem os homens, a saber, uma doutrina redentora e triunfante, ou uma doutrina muito boa em si mesma, mas sem êxito social ou sem vivência da maioria, seguida por alguns, mas não seguida por muitos ou pela maior parte. Por este caminho que vamos levando de se preferir da teoria e dar mais importância à satisfação de interesses materiais, negligenciando o sacrifício da reforma moral, o Espiritismo se aproximaria mais facilmente de uma filosofia materializada, como muitas outras existentes, de rótulos pomposos e utilidade muito relativa na espiritualização do homem encarnado. Nestas condições, a doutrina manteria seu caráter de consolador, mas perderia esse outro muito mais valioso, de redentor planetário. Seria como se dessemos a uma criança carinhos e cuidados para o corpo físico, mas negligenciássemos nas exigências e na disciplina da ação necessária para que se transformasse em um homem. Reforma é a purificação íntima para a libertação da partícula divina que em nós dormita, aguardando sua hora, transformação radical de sentimentos animalizados em outros mais próximos da esfera angélica. Nesta fase do conhecimento em que estamos, com as verdades que já nos foram reveladas, a ascensão espiritual poderá ser muito mais rápida, desde que nos atiremos corajosamente ao esforço dessa transformação moral e purificação psíquica. Com esse esforço, mais nos aproximaremos da fraternidade universal, da tolerância e do amor, porque amar é fundir-se na unidade, é sentir o céu em si mesmo, Deus em si mesmo. Essa reforma torna-se difícil, mas será francamente acessível se forem tomadas duas atitudes radicais. A decisão inicial de fazê-la e, após iniciada, a vontade férrea de mantê-la em curso, sem enfraquecimento ou voltas atrás. Antes de mais nada, é preciso no campo individual manter o combate ao egoísmo, que é um monstro de inúmeras cabeças, e no campo coletivo desenvolver o altruísmo, que é o sentimento oposto, ligado estreitamente ao amor universal, que é a meta a atingir. Ninguém pode reformar-se teoricamente cuidando somente de si. O lema do aprendiz deve ser este: primeiro o próximo, depois o próximo e sempre o próximo, porque também não haverá êxito nas realizações desse tipo, quando o executor se colocar em primeiro lugar, justamente porque a partícula que somos nós mesmos deve exteriorizar-se para unir-se a outras semelhantes. E por isso é que a humildade é a virtude fundamental do servidor do Cristo, e aquela que ele exemplificou com mais grandeza, até mesmo morrendo na cruz durante sua curta vida entre nós. É neste ponto, aliás, que mais avulta o aspecto religioso do Espiritismo e a necessidade de evangelização, porque a realização em si mesma não é teórica nem simplesmente intelectual, mas sentimento do coração exercida com perfeita espontaneidade vibratória por
dia por dia, caso por caso, sob a compulsão férrea da vontade galvanizada na decisão inicial. Com essa exercitação, a partícula vai se sobrepondo ao corpo animal, desligando-se dos sentidos das paixões e dos sentimentos inferiores, conquistando uma vibração mais elevada e pura, dilatando a aura individual a limites cada vez mais amplos. Espírito de luz é o termo tão comumente empregado para expressar justamente isso. O espírito evoluído, evangelizado, é a partícula mais exteriorizada, mais visível, mais capaz de expandir-se como luz e amor. Todo esse trabalho é executado lentamente no campo íntimo, se é verdade que deve ser antecipado intelectualmente pela compreensão, todavia só pode ser realizado, repetimos, pelo coração. E como a lei do amor é a mais alta e predominante na vida espiritual, e Jesus bem mostrou, segue-se que o aspecto religioso corporificado no Evangelho é também uma predominância, não uma consequência de outros fatores. Para ajudar essa reforma, metodizar o esforço e apressar a evolução dos adeptos, é que foi idealizada a iniciação espírita, comportando várias escolas e cursos de preparação doutrinária adequada. Realiza-se assim de forma simples e prática a evangelização individual, a aspiração maior dos estudiosos e idealistas de todos os tempos, e dos templos e escolas iniciáticas da antiguidade, que visavam sempre o conhecimento e o desenvolvimento de faculdades psíquicas, conquanto nem sempre aplicadas no melhor sentido de benefício ao próximo. Outra coisa também não visavam os santos e os fanáticos e místicos de várias religiões que chegavam ao absurdo de se mutilarem para atingir a esperada purificação e posse de poderes. Pelos pontos de vista espíritas adotados na escola de aprendizes do Evangelho, nenhuma violência é feita em qualquer sentido. Nada que atente nem mesmo contra o livre-arbítrio individual, sendo o esforço e as práticas encaminhadas com suavidade, enlevo e esperança de vida melhor no futuro. Nessa escola, ao invés de falar em reforma, realizar-se-á desde os primeiros passos de forma objetiva e segura, mostrando os novos caminhos, ajudando a percorrê-los e apressando, assim, a evolução dos aprendizes e discípulos. Os dias que correm são de temores e expectativas, e as forças espirituais já estão agindo, visando ao selecionamento evolutivo cíclico. Já é tempo, pois, de acordarmos, preparando-nos para o comparecimento ao tribunal do divino poder, para sermos julgados e separados conforme foi anunciado e predito pelo próprio Divino Mestre nos seus ensinamentos redentores. Bom, então, meus irmãos, como eu disse, a leitura era bastante extensa, então não vou me alongar ainda mais, mas ela é muito conclusiva, ela é muito bem explicada. Então basta que tenhamos ouvidos de ouvir, né, para entendermos o que essa mensagem está nos passando, para entendermos os dias que estamos vivendo, né, comparando a leitura, nós estamos nesse momento e precisamos nos ater a isso. Então eu peço muita paz a todos, peço que todos ouçam. Eu resolvi trazer dessa forma essa mensagem para que nós possamos, né, chegar a ter realmente esse entendimento, né, cada um que queira, claro, e pensarmos em como vamos agir daqui para frente, né, e que tudo que estamos vivendo está sendo vivido para a nossa reforma atual, o nosso comportamento, a forma de vermos os nossos irmãos. Então vamos aproveitar esse momento e nos valer dessa leitura abençoada. Como eu disse, ela está num livro de Edgar Armond, que se chama Libertação Espiritual. É um livro pequeno, mas ela é de grande valia para esse momento. Então eu quero que todos possam aproveitar, né, da escutatória dessa leitura, né, e procurarmos pensar, meditar e ver aquilo que
pretendemos fazer a partir daqui, com isso tudo que está nos sendo passado e com tantas e tantas mensagens que temos recebido, né, nas mídias sociais hoje, né, porque não podemos estar nos centros, mas nas mídias sociais e em todos os lugares que nós procurarmos, né, edificantes, elas estão sendo nos passadas e nós devemos aproveitar cada ensinamento que elas têm nos trazido. Muita paz a todos, um bom domingo e fiquem todos com Deus.